Eu já pensei em desistir do inglês e não foi uma vez só. Teve dias em que eu fechava o caderno e pensava, isso não é pra mim. Estudava, fazia exercício, assistia vídeo, mas parecia que nada entrava na minha cabeça. Eu via pessoas falando inglês na internet perfeitamente, só conseguia pensar como elas conseguem. Mas depois de muito errar, descobri uma coisa que mudou completamente a forma como eu estudava. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você também. Então, fica comigo até o final, porque talvez o problema nunca tenha sido sua inteligência. Eu ainda estou aprendendo inglês, eu não vou ser aquela pessoa que vai chegar aqui dizendo que sabe tudo, muito pelo contrário, eu quero mostrar os erros, as dificuldades, a realidade. Eu fazia uma coisa que muita gente faz, eu pegava uma lista cheia de palavras, segunda eu decorava 50 palavras, na terça eu lembrava de 30. Na terça eu já tinha esquecido de quase todas. E eu falava, meu Deus, eu tenho uma memória horrível. Só que o problema não era minha memória, era a forma como eu estudava, por exemplo. Eu decorava a palavra apple, maçã, e pronto, acabava ali. Hoje eu faria diferente, eu escreveria frases como I like apples, colocaria a palavra no meu dia a dia, sabe? Formando frases com ela. Percebe a diferença? Quando você coloca uma palavra dentro de uma frase, ela deixa de ser uma tradução solta e começa a fazer parte da sua cabeça. Foi aí que eu percebi que aprender inglês não era decorar uma lista gigante de palavras, era usar o inglês. Esse talvez foi o erro que mais atrasou a minha evolução. Eu tinha vergonha de pronunciar errado, vergonha de errar, vergonha de alguém rir, vergonha de parecer que eu não sabia de nada. Eu lembro que às vezes eu ia pronunciar uma frase simples, por exemplo, how are you? E eu ficava repetindo ali na minha cabeça várias vezes, pensando, será que eu falei certo? Será que tá certo? No fim eu acabava nem falando. Hoje eu percebo quanto isso era injusto comigo. Porque, pensa comigo, uma criança, quando começa a aprender português, ela fala tudo errado. E ninguém chega pra ela e fala, desiste, isso não é pra você, português não é pra você. Então por que a gente exige perfeição do inglês logo no começo? Esse erro era silencioso. Eu abri o Instagram e aparecia uma pessoa falando inglês perfeitamente, depois outro. Eu pensava, eu olhava pro meu caderno, eu ainda estava tentando entender quando usar do or does. E me desanimava. Aí eu pensei, eu tô tentando comparar o capítulo 1 da minha vida com o capítulo 50 de outra pessoa. Foi quando eu parei de olhar para o lado e comecei a olhar para a minha evolução. Eu fazia uma coisa curiosa. Num dia eu estudava 2 horas, no outro uma, no outro nada, e depois passava uns 4 dias sem estudar, sem abrir o caderno. Em vez de eu estudar 2 horas por dia, eu passei a estudar uns 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. E comecei a lembrar mais do que eu tinha estudado. Então, eu percebi que estudar um pouco a cada dia foi me ajudando a lembrar mais, a aprender mais. E inglês não é uma corrida de 100 metros. Você precisa não da velocidade, mas da direção. A maior descoberta, depois de tudo, eu descobri uma coisa. O meu problema nunca foi a falta de capacidade, era a falta de estratégia. Eu queria resultados rápidos, queria aprender tudo de uma vez e acabava frustrada. Eu entendi que aprender inglês é como construir uma casa. Você coloca um tijolo por dia. No começo parece que não está acontecendo nada, mas quando olha para trás, a casa já começou a aparecer. Agora vem o ouro. Se você ficou até aqui, eu quero te contar a mudança que aconteceu na minha cabeça. Durante muito tempo, eu estudava inglês palavra por palavra. E isso me cansava. Eu tinha que traduzir palavra por palavra na minha cabeça. Eu pegava um caderno e ficava ali, palavra por palavra da frase. Até que eu percebi que o inglês funciona muito melhor como blocos. Em vez de decorar palavras soltas, eu comecei a decorar pedaços de frases. Você escreve no papel, how are you? Eu não penso mais how significa como. Are é o verbo to be. You é você. Não, meu cérebro já entende esse bloco inteiro como você está. Depois, nice to meet you. Eu não fico mais
traduzindo palavra por palavra. Meu cérebro já conhece isso como um bloco. É igual quando alguém fala bom dia, você não fica pensando no significado de bom, depois no significado de dia. Seu cérebro já entende automaticamente a frase inteira. Depois, what's your name? Eu não separo mais palavra por palavra, eu já reconheço a frase inteira automaticamente. E quando eu comecei a estudar desse jeito, meu inglês ficou muito mais natural. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que aprender inglês não é decorar palavras, é aprender padrões e frases. Até o próximo vídeo.